E aí pessoal, hoje a gente vai falar do anime Dimensão W, que foi recomendação do inscrito Mark7, lá do TikTok. Esse anime se passa no mundo futurista, onde a humanidade descobriu mais um eixo dimensional, além do XYZ, a famosa Dimensão W. Isso acontece no ano de 2036, e a partir daí foram criadas as bobinas, dispositivos de indução eletromagnética interdimensional, capazes de extrair uma fonte praticamente infinita de energia. Para manter tudo estável, torres gigantes foram construídas em 60 lugares do mundo. Essas torres garantem que a energia da Dimensão W alimente o planeta inteiro. Esse sistema, criado pela empresa New Tesla em parceria com os governos, ficou conhecido como Sistema Mundial. Basicamente, a sociedade passou a viver com energia ilimitada, e o grande responsável por tudo isso foi o cientista Yurizaki Shido. A história acompanha o Mabuchi Kiyoma, que trabalha como Recovery Man na Recovery House, que é um grupo que caça usuários de bobinas ilegais em troca de grana paga pela New Tesla. A sede desse grupo, inclusive, funciona como um café administrado pela Mary, que também é a chefe dele. Mas o Kiyoma não é qualquer um, ele já fez parte da lendária unidade antibobinas chamada Grendel, e ele é um dos poucos sobreviventes. Isso explica muito da desconfiança dele com o mundo atual. Visualmente o cara chama atenção, cabelo preto espetado com um pequeno rabo de cavalo, barba com cavanhaque, uma cicatriz no lábio e aquele olhar sempre sério. O estilo mistura o moderno com o tradicional japonês, casaco vermelho de festival com símbolo de energia nas costas, calça preta com faixas brancas, sandálias de ninja e, claro, o interior de casaco cheio de bolsos para carregar suas armas. E falando de armas, Kiyoma é mestre nas skewers, facas em forma de agulha que ele usa tanto no corpo a corpo quanto como projéteis, com precisão absurda. Algumas têm fios indestrutíveis para prender inimigos, outras funcionam como granadas com explosivos, choques e até flashbangs. O cara já desviou de tiro de hovercraft e sempre usa o ambiente a seu favor. Na personalidade, ele é o clássico durão, rabugento, sarcástico, antissocial e preso ao passado. O ódio por bobinas vem de uma tragédia pessoal, mas apesar da casca grossa, ele tem um lado humano forte. Não suporta ver crianças se machucando, e é extremamente leal às pessoas que realmente considera importantes. E é aí que entra a Mira. A Mira Yurizaki é uma androide criada pelos cientistas Seira e Shido Yurizaki. Depois de alguns acontecimentos, ela acaba se juntando à Recovery House, virando parceira de trabalho do Kiyoma. Ela foi construída para se parecer com uma garota adolescente, corpo esguio, olhos cibernéticos verdes claros, cabelo curtinho verde com duas mechas roxas na frente. Nessas mechas ficam sensores em forma de óculos vermelhos que se mexem, mas ela insiste que são só presilhas de cabelo. Outro detalhe marcante é a cauda em forma de fio, tipo um rabo de gato, que funciona como amplificador e permite que ela se conecte com tecnologias movidas a bobinas. O jeito de ser é praticamente o oposto de Kiyoma, animada, gentil, otimista e super emocional. Como foi construída com componentes cerebrais completos, pensa e sente como uma humana de verdade. Só que, por viver escondida da New Tesla, às vezes é meio inocente, ou até socialmente esquisita. Diferentemente do parceiro que prefere resolver tudo na pancada, ela tenta primeiro o diálogo, mas quando precisa também sabe ser braba. Nas habilidades, a Mira é muito mais forte e resistente que um humano comum, joga brutamontes longe sem esforço, pula distâncias enormes e até sobrevive a toneladas caindo em cima dela. Também tem visão de raio-x, pode escanear metais escondidos e usa o rabo amplificador para se conectar com bobinas. Mais pra frente, ganha uma bobina dupla que aumenta ainda mais seus poderes. E junto com isso começa a sentir emoções de forma física, com direito a coloração acelerado, dor no peito e até crise de raiva fora de controle. A história dela começa com um ponto pesado. Foi criada pouco antes da sua mãe e irmã serem assassinadas. Ela presenciou tudo e por isso sabe a identidade dos culpados. Desde então, passou a coletar bobinas ilegais para manter o pai vivo, já que ele dependia delas para sobreviver. Em uma dessas missões, Mira se envolve com uma gangue. Um dos bandidos pisa no fio do amplificador dela e a desliga temporariamente. Quem aparece para salvar a situação é o Kiyoma, que derrota quase todo mundo. Só que o líder da gangue tenta usá-la como refém. E aí ela mostra o que realmente é, uma androide jogando o cara longe. Depois da luta acontece algo surpreendente. A Mira chora, coisa que um robô não deveria fazer. Ainda por cima dá um tapa no Kiyoma, chama ele de idiota e foge com as bobinas. Mais tarde, ele consegue rastrear e capturá-la, mas nesse meio tempo, o Yurizaki, pai dela, é interrogado pela polícia. Ele ativa uma granada EMP que desliga toda a tecnologia baseada em bobinas na cidade, incluindo os aparelhos que o mantinham vivo, ou seja, ele morre.
Isso também desliga a Mira, que cai desacordada. Kiyoma então leva o corpo dela para o Recovery House. Lá, o Kurugi examina e descobre que ela é única, diferentemente de qualquer androide já criado. Eles colocam uma bobina nova no peito dela, e ela já volta ativa, só para já levantar revoltada e dar outro tapa no Kiyoma, porque mexeram no corpo dela sem permissão. E é a partir daí que ela toma uma decisão inesperada, pede para se tornar coletora, trabalhando oficialmente ao lado do Kiyoma na Recovery House. E já que estamos falando do Recovery House, bora apresentar rapidinho quem faz parte desse grupo. Mary, a chefona do esquadrão. De fachada, ela é dona de um café chique, mas na real é quem puxa as cordas de toda a caçada de bobinas ilegais. Cheia de estilo, cabelo branco preso num coque gigante e sempre com joias chamativas. A Mary é linha dura, mas também tem aquele jeitão maternal, cuidando da galera, principalmente do Kurugi. Kurugi, o técnico maluco e gênio da equipe. É ele quem conserta, ajusta e até faz o preguedes na mira. Além de cuidar da parte tecnológica, vive tretando verbalmente com o Kiyoma, mas sem ele a Recovery House não funcionava. É debochado, cheio de confiança, mas muito competente. For, o paredão do grupo, um androide com especificações militares que hoje serve como garçom no café e segurança da Mary. Ele quase não fala nada, mas quando entra em ação é brabo. Curiosidade, antes de entrar pro Recovery House, ele era guarda-costas de um general corrupto, até que o Kiyoma derrotou ele e entregou para Mary, que o reprogramou. Logo depois, Kiyoma e Mira partem para uma missão contra o criminoso conhecido como Loser, que anuncia seus roubos na internet. Apesar de sempre falhar em levar os itens principais, o encontro revela que, na verdade, ele só finge perder. Os objetos que consegue roubar são as bobinas Numbers, versões especiais capazes de extrair muito mais poder da dimensão W. Loser é um homem marcado pelo passado, com o rosto queimado, que se esconde atrás de uma máscara. No arco do incidente do lago Yasogami, Kiyoma e Mira descobrem que as Numbers têm ligação direta com memórias e traumas do passado. Nesse local, as águas da lagoa, combinadas com as propriedades dessas bobinas, acabam invocando manifestações letais que matam as pessoas, como se as lembranças virassem entidades vivas. A investigação revela a tragédia de Kamiki, um escritor de terror envolvido com pesquisa na região, e seus amigos. Mas a grande reviravolta é que Kamiki não morreu no desastre, ele foi assassinado anos depois pela própria empregada, filha de um homem que ele havia matado 21 anos antes. Influenciada pelo espírito do pai preso na dimensão W, ela buscou vingança, mostrando como o ciclo de mortes e ressentimentos se mistura ao poder das Numbers, e reforça o lado sombrio da tecnologia. Agora vamos conferir algumas curiosidades do anime. No capítulo 1 do mangá, a roupa de Kiyoma é muito parecida com a do Mugen, de Samurai Champloo. O carro clássico que Kiyoma dirige é um Toyota 2000 GT, mas em outro momento também pilota um Lexus LFA 2012. O jeito como Kiyoma segura suas skewers entre os dedos lembra as garras do Wolverine. A Mira é a única androide movida a bobinas capaz de chorar, algo impossível para os outros modelos. O nome de Mira pode vir de Mirai, que em japonês significa futuro. Dimensão W é um anime de ação misturado com sci-fi em um futuro cheio de tecnologia. O ponto mais forte é o desenvolvimento de personagem, principalmente do Kiyoma. No começo ele trata a Mira como um simples pedaço de lixo, mas ao longo da história a relação muda totalmente até que ela se torna sua parceira de verdade. A trama é bem original e prende atenção, mas também pode parecer complexa, já que envolve muitos detalhes técnicos das bobinas e alguns flashbacks. Minha dica é assistir sem longos intervalos entre os episódios para não perder nada. Outro destaque é a Mira, que tem uma personalidade agradável e divertida de acompanhar. O anime foge de clichês como protagonista tímido ou formação de harém, trazendo uma pegada mais direta e original. E tem uma cena de banho da Mira, mas é algo bem rápido e não chega a ser aquele fanservice pesado que a gente vê em outros animes. Aqui funciona mais como um momento de humor e curiosidades do que como ecchi de verdade. No geral, Dimensão W mistura ação, ficção científica e emoção de um jeito bem único. Se você curte histórias originais e personagens com evolução real, vale muito a pena assistir. E aí, você já conhecia esse anime? O que achou da parceria entre Kiyoma e Mira? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais conteúdos de anime para vocês. Valeu galera e até a próxima!